Que Deus abençoe. E agora chegou o momento de ouvirmos a mensagem da palavra do Senhor. A paz do Senhor Jesus, queridos, é com muita alegria, mais uma vez, mais uma oportunidade que recebemos da parte do Senhor de estar aqui para esse momento de reflexão na palavra do Senhor, conforme sempre falamos, palavra que nos sustenta, né? Palavra que nos alimenta, palavra que nos mantém no caminho da salvação. Nós agradecemos o Senhor, agradecemos também a sua presença conosco, aonde quer que você estiver. O nosso desejo é que a boa mão do Senhor venha ser presente com você, com sua família e aí os seus projetos de vida. Queridos, trago um versículo muito conhecido da palavra de Deus, e eu gosto das coisas conhecidas, sabe, Oro? Porque eu aprendi assim, aquilo que quanto mais, aí a gente vê a grandeza da palavra de Deus, né? Aquilo que quanto mais é falado, quanto mais é pregado, quanto mais tem a nos ensinar, né? De uma hora para outra ele nos surpreende com um ensino do qual a gente já ouviu tantas vezes, mas, né, a palavra sempre revela, né? Por isso que nós entendemos a palavra como sendo viva, não é isso? O livro é Salmo capítulo 121, versículo de número 1, versículo de número 2, né? Para a nossa rápida reflexão da palavra do Senhor, a palavra de Deus diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus possa ser presente no nosso entendimento, para que nós possamos aí aprender e guardar mais uma porção da palavra do Senhor. Olha, quando nós falamos assim, qualidade de vida, eu entendo que qualidade de vida é algo que é desejo do nosso coração. Todos nós buscamos, todos nós queremos, todos nós entendemos que é o de melhor para mim, investimos em qualidade de vida. Porque sem sentido passar por esta terra sem ter qualidade de vida. E são muitos princípios que nós temos que traz para nós qualidade de vida. E dentre tantos, são muitos princípios, mas dentre tantos eu entendo que a sensação de segurança, ela nos traz a qualidade de vida. É um dos princípios que nos traz a qualidade de vida. Por quê? Porque a falta da sensação de segurança, ela nos traz a insegurança. E a insegurança, ela nos traz medo. E medo tira a nossa qualidade de vida. O medo traz a incerteza. O medo, ele gera em nosso ser uma sensação desagradável da qual nós não gostamos, nem quando éramos criança. Nem quando éramos criança, muito mais agora quando adulto. Porque quando nós sentimos medo na fase de adulto, essa que nós estamos vivendo, nós entendemos que estamos diante de uma realidade que pode nos fazer mal, e um grande mal. Então falar de segurança é falar de algo que nos faz bem, porque a segurança, ela traz para nós confiança. E isso aí gera qualidade de vida. Pois bem, queridos, chegamos nesse texto, Salmo capítulo 121, versículo de número 1, número 2, um dos versículos, né, muito conhecido por nós, leitores da palavra de Deus. Por muitas vezes nós já ouvimos palavras, estudos. Então é um texto que ele é um texto bem próprio, né, bem conhecido nosso. Mas quando ontem eu estudava, procurava algo para trazer na reflexão de hoje, eu me deparei com esse versículo e ele falou de uma maneira tão grande na minha vida. Porque quando nós paramos e analisamos hoje, muitas pessoas sofrem com a incerteza. Muitas pessoas hoje têm sofrido com a falta de segurança. Muitas pessoas hoje têm buscado trancas cada vez mais fortes, segredos, né, cada vez mais difícil de ser descoberto, grades cada vez mais fortes. E entendemos que o princípio da segurança não está aí.
Ajuda? Agrade, ajuda sim, ajuda, faz parte, é prudência, tem que existir, cadeado sim, mas o princípio da segurança, é isso que a palavra do Senhor vai me chamar a atenção. E quando falta o princípio, as demais coisas se tornam em vão. E aqui nós temos a declaração muito curiosa do salmista, quando ele diz assim: eleva os meus olhos, tem versão que fala elevo, né? Eleva, essa minha aqui fala levanto. Eleva os meus olhos para o monte e me pergunta, ou seja, ele faz um questionamento acerca de socorro, acerca de estar seguro. Quando ele fala assim: de onde me virá o socorro? Ou seja, em outras palavras, é a minha segurança, quem é que vai proporcionar? É a indagação que ele faz. Quem é que vai poder segurar na minha mão no momento da minha dificuldade? Quem vai suprir a minha necessidade no momento de dificuldade? E o interessante que eu achei, que ele falou muito no meu coração, foi que o mesmo que faz a indagação é o mesmo que traz a resposta. O mesmo que faz o questionamento é o mesmo que faz a resposta, diferente de muitas pessoas que estão só com questionamento. Porque lhe falta o entendimento acerca do princípio do socorro, do princípio da segurança. Mas aqui é diferente. Aqui nós temos o exemplo de uma pessoa aqui que ele muito bem sabia a fonte da segurança. Muito bem sabia a fonte que gerava para ele a sensação de que, se necessitar do socorro, o meu socorro vai ser presente. E aí ele vai e apresenta a fonte do seu socorro. E a fonte do seu socorro é quando ele diz com essas palavras: o meu. Eu já começo a aprender aqui, olha. O meu. Quando ele fala o meu, porque outras pessoas entendem outras fontes como sendo a dele, mas o meu, diz o salmista, o meu socorro, ele vem do Senhor. E aí ele vai falar quem é o Senhor, meu. Porque Senhor nesta terra nós conhecemos alguns, Senhor nós nos relacionamos com alguns, Senhor nós já ouvimos falar de alguns, mas a palavra do Senhor vai nos afirmar que ele não tem dúvida acerca de quem promove o socorro para a vida dele. Então ele deixa muito claro quando ele fecha este questionamento, trazendo a própria resposta do seu questionamento, apresentando o nome da fonte supridora. E ele apresenta que o socorro dele vem do Senhor, mas é o Senhor que fez o céu e a terra, ao único Deus. Aquele que lá no livro de Romanos vai falar ao único Deus sábio, aquele que pode todas as coisas, aquele que tem poder para todas as coisas, é o que tem conhecimento de todas as coisas, o Criador de todas as coisas. É este aí que é a fonte do nosso socorro. Queridos, quando nós chegamos neste entendimento que este salmista ele tem aqui, nós vamos passar a ter uma vida mais leve. Nós vamos passar a ter uma vida com mais serenidade. Por quê? Porque aqui está falando de alguém que confia, aqui está falando de alguém que tem fé, e como nós temos aprendido que fé é princípio de todas as coisas na questão espiritual. Sem fé é impossível começar nada. Sem fé é impossível um diálogo com Deus. Sem fé é impossível um reconhecimento. Sem fé é impossível acreditar. É o princípio de todas as coisas. É tanto que a própria palavra vai falar que sem a fé não tem como agradar a Deus. Tudo começa pela fé. A palavra do Senhor vai falar que aqueles que dele se aproximam é necessário que creia que ele existe. É a fé. E é galardoador daqueles que buscam a fé. É o que nos faz ter esse entendimento de saber que o princípio da segurança é Deus na minha vida. O princípio do socorro é Deus na minha vida. Há necessidade da prudência, sim.
há necessidade da prudência. Que coisas que eu tenho que fazer, anjo não vai vir fazer por mim. Não vai. Há necessidade do cadeado, sim, de trancar, né, aquele velho cadeado na nossa bicicleta, né? Há necessidade. Há necessidade. É coisa que homem pode fazer. Mas aqui existem situações que tranca não pode fazer. Existem áreas da nossa vida que pagar alguém para proporcionar segurança não vai resolver o teu problema. Que forças militares não vai resolver. Que as forças auxiliares não vai resolver. A palavra do Senhor vai falar de maneira bem clara que se o Senhor não guardar as cidades, Salmo capítulo 127, versículo de número 1, não vão vigiar a sentinela. Há necessidade da sentinela? Há. Mas qual que é o princípio? É Deus. O princípio da segurança é Deus. É o princípio da segurança da minha vida. É o princípio da segurança da sua vida. E eu não posso desmerecer este poder. E essa é a grande virtude do Senhor. E que está à minha e à sua disposição. Então a orientação da palavra do Senhor é nos chamar a atenção para esse grande recurso que nós temos de saber que o Senhor é quem cuida de mim, é de saber que o Senhor é o meu socorro. A palavra do Senhor vai me falar, Áurea, acerca de escudo. Tem muitos versículos que falam acerca de escudo, né? O Senhor mesmo, ele se apresenta como sendo o escudo. Outros versículos apresentam o próprio Deus como sendo escudo. São muitos assuntos e tem um versículo muito que eu gosto muito, é que fala que o meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Mas há necessidade. A proteção do Senhor, ela é para todos. Ela está para todos, mas infelizmente nem todos desfrutam, porque nem todos reconhecem. A palavra do Senhor vai falar que uns confiam na força do seu braço, mas nós vamos fazer menção do nome do Senhor, né? Confiamos nisso. Fazemos menção do nome do Senhor porque reconhecemos que sem haver a esta visão, reconhecemos que sem a graça da proteção divina não existe recurso humano, porque não existe força humana que pode proporcionar o socorro que Deus pode. A proteção que Deus pode não existe sem a presença do Senhor. A força humana, ela é falha. Daí a orientação da palavra do Senhor, por quê? Porque falta de segurança hoje é o temor de milhares. Uma vida cheia de incerteza é uma vida de milhares. Muitas pessoas se trancou com medo. Por quê? Porque lhe falta esta convicção. E a falta desta convicção tem feito muitas pessoas perder sua qualidade de vida. Mas o Senhor me dá esta segurança, né? O Senhor me dá esta certeza. E esta certeza, ela vai mais além, Áurea. Ela vai muito além, né, da proteção aqui nessa terra. O Salmo capítulo de número 127, no seu versículo de número 7, a palavra do Senhor vai falar que é o Senhor que te guarda de todo mal. Aí começa a entrar no campo espiritual. Te guarda de todo mal. E Ele guardará a tua alma. Oh, aleluia. Aonde mais que nós podemos ter essa certeza? Qual é a força terrena que pode proporcionar a segurança da tua alma? Aqui nós estamos falando de um Deus que cuida de nós aqui nesta terra. E um Deus que estende este cuidado à eternidade. E isso é maravilhoso. Daí a orientação, né, e a visão e a declaração deste homem que vê o Senhor como sendo a fonte da sua segurança, a fonte do seu socorro. E verdadeiramente é o Senhor, fonte de socorro, tanto nas questões físicas quanto nas questões espirituais. Maravilhosa palavra, né, Ivan?
Lá no Salmo de número 46, no verso 1, nós vemos uma declaração do salmista, né? Ele declarando: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Às vezes nós lemos essa declaração tantas vezes, né? E não paramos para meditar na grandeza dessa palavra. Na grandeza desse versículo, né? Na grandeza. Porque tem uma coisa tão forte nesse versículo, quando o salmista diz Deus é, ele não está dizendo assim, Deus foi lá com os patriarcas, né? Deus foi. E nem será. Ou então Deus será no futuro. É verdade. O nosso refúgio, não. Ele está dizendo que Deus é. Glória a Deus. E não tem nada melhor do que quando você sabe que uma coisa está presente na sua vida, né? Valendo hoje na sua vida. Quantas vezes, né, nós olhamos lá o nosso convênio, o meu convênio tinha isso aqui, hoje não tem mais. Exatamente. Eu perdi isso aqui, não. Com o Senhor, não. Ele é. E quando diz nosso refúgio, o que é refúgio? Refúgio é esconderijo. Local de segurança. Local de segurança. Imagina você ter um lugar onde a qualquer momento e onde quer que você esteja, você pode esconder nele. Então, quer dizer, ele é o nosso refúgio, ele é o nosso esconderijo, ele é a nossa fortaleza. Imagina? Ele é a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Quando nós precisamos aí do SAMU, nós precisamos esperar, né, Ivan? E talvez nem vem, né? Talvez nem pode nos atender, dependendo do recurso. Quando você precisa ir do corpo de bombeiro, você tem que esperar. E às vezes vem e não pode fazer nada. E às vezes vem e não pode fazer nada. Dependendo da situação. Dependendo da situação que você está passando. Mas olha só, quantas coisas grandes você vê aqui. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. E aqui nós podemos levar para o lado espiritual, porque quando se fala fala de coisas humanas, né? Saúde física, essas coisas. Mas não, aqui nós podemos levar também para o lado da alma. Socorro bem presente na hora da angústia. Quando essa angústia, esse desespero aí é na alma, não tem ninguém que pode nos socorrer aqui nessa terra. É somente o Senhor. Porque o estado triste da nossa alma não tem remédio que vai resolver, não tem médico que vai resolver, não tem conselho que vai resolver. Conselho sim, às vezes o conselho vai ajudar, porque dependendo do conselheiro, ele vai te aconselhar a ir para os pés do Senhor, né? Se o conselho for esse e você aceitar bem o conselho atender, aí esse conselho vai ajudar. Mas quem vai resolver mesmo o seu problema e o meu problema é o Senhor. Então nós precisamos estar ligados, como o salmista estava ligado. E assim nós vamos poder descansar. Ontem mesmo nós aprendemos sobre ansiedade, né, Ivan? E nós, quando a ansiedade jamais vai apoderar de nós, se nós estivermos firmados nessa declaração aqui que o salmista fez. Se você e eu estivermos ligados no Senhor, declarando cada palavra que está escrita nesse verso, com sinceridade de coração e com a nossa fé firmada em Deus, a ansiedade não vai ter poder na minha vida e na sua vida. Porque nós vamos olhar para um lado e olhar para o outro e vermos que estamos cercados pela graça e recurso e socorro do céu. Aleluia. Né? Nós não vamos ter falta de nada. Se tomarmos posse de cada palavra que está aqui nesse verso, nós não vamos ter falta de nada. É socorro bem presente na hora. Não é para depois, não é para ver se pode fazer ou não. Não, é para aquele que pode todas as coisas, né? É só Deus, quando se trata aí
da alma, como já falamos, só o Senhor tem meios para esse socorro. Só o Senhor tem meios para o socorro de nossa alma. E nós precisamos estar cheios da graça do Senhor para que possamos tomar posse. Porque existe tantas pessoas, às vezes, falando do amor de Deus, ensinando o amor de Deus, pregando a palavra de Deus, mas nem ela mesma conseguiu ainda tomar posse da palavra que está ensinando. Nós estamos vivendo dias muito difíceis. Então nós precisamos de pregar essa palavra e tomar posse dela. Porque quando nós tomamos posse, nós descansamos no Senhor. Nós falamos com segurança, nós transmitimos a verdade com uma segurança tão grande que aquelas pessoas que nos ouvem conseguem sentir firmeza espiritual, né, Ivan? Porque se falamos e nós mesmos estamos cocheando, sem fé, falando, mas não estamos acreditando, as pessoas que irão nos ouvir também não vão acreditar. Se você prega a palavra de Deus, se você ensina a palavra de Deus, peça ao Senhor para dar para você isso que Ele deu para esse salmista, para que você possa declarar tudo isso, que o Senhor é refúgio, que o Senhor é fortaleza, que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Amém. E assim nós teremos segurança para pregar com convicção a palavra do Senhor. Amém. Vamos fechar? Eu queria fechar com esta palavra aí que você falou aí no Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro presente na hora da angústia. Nesse exato momento tem muitas pessoas chorando pela angústia. Nesse exato momento tem muitas pessoas entristecidas, achando que acabou, que é um fracasso. Nesse exato momento tem muitas pessoas até pensando bobagem contra a sua própria vida. Tem pessoas fazendo plano, outras achando que é um peso morto sobre esse universo, que não tem valor, que ninguém gosta, que ninguém te ama. Mas a proposta da palavra de Deus joga tudo esse tipo de pensamento por terra, e é a nossa proposta de estar aqui. Porque quem tem para nós essa visão de fracasso é o inimigo da nossa alma. Mas nós pregamos aqui todos os dias que o que o Senhor tem para mim e para você chama vida e vida com qualidade. Vida e vida em abundância. O Senhor te ama, meu querido. Domingo passado, na escola dominical, nós aprendemos que o propósito da criação do ser humano é um propósito maravilhoso. Quem te criou te valoriza. Quem te criou te valoriza. Quem te criou te ama, foi o que nós aprendemos. E Ele te ama e quer dar prova do seu amor para você. E dentre tantas provas, né, que Ele tem para você, Ele te convida, provar e vede. Então há necessidade, né, de você querer conhecer, de você querer relacionar. Há essa necessidade para que você possa desfrutar destas bênçãos que ela é de exclusividade daqueles que temem a Deus e que andam nos seus caminhos. Enquanto eu não reconhecer o Senhor como sendo o Senhor de minha vida, eu não vou desfrutar dele como sendo o meu escudo, nem a minha fortaleza e nem o socorro presente na hora da angústia. Mas o que Ele quer para mim é que eu tenha esse entendimento e desfrute desta grande bênção, né, destes grandes recursos que Ele tem deixado para nós. Conforme foi falado, isso aí está para todos, mas infelizmente nem todos dão crédito. Mas que você possa entender a palavra de Deus e saber que a proposta do Senhor para você é vida e vida com qualidade. Pai, muito obrigado. Receba nossa gratidão pela Tua palavra, por mais um dia, por mais um momento de reflexão na Tua palavra. Que a graça do Senhor possa estar abençoando todos quantos estão conosco, trazendo sobre cada um de nós entendimento acerca da proposta do Senhor para nós. Muito obrigado por mais um dia, muito obrigado por cada um que se faz presente conosco, e assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.